Olá pessoal, agora com as atividades remotas e presenciais, está um pouquinho mais difícil de nós trabalharmos, né? Porque estou trabalhando de maneira presencial também e enviando uma atividade para vocês. Esse exercício aqui, ele é bastante difícil, ele foi na página do que eu pedi para vocês, embora eu não acabei cobrando ele, né? Alguns alunos perguntaram como fazer, então eu vou dar uma explicadinha nele aqui, rapidinho para vocês, né? Vamos ver como é que a gente resolve essa demonstração aqui. Então veja bem, o exercício fala o seguinte, sendo x1, esse x1 é uma das raízes da equação do segundo grau, e x2 a outra raiz, né? A equação ela pode ser expressa nessa forma que está aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Eu quero só explicar que esse a, esse b e esse c, eles são chamados de coeficiente, eles são números que a equação tem. E esse a tem que ser diferente de zero, porque se eu colocar zero aqui, eu vou ter zero vezes o x ao quadrado, e todo número multiplicado por zero dá zero. Então, deixa de ser uma equação de segundo grau. Esse coeficiente nunca pode ser zero. Ele quer o exercício que façamos a demonstração que 1 dividido pela raiz x1 mais 1 dividido pela raiz x2, ele é igual ao coeficiente b negativo dividido por c. E pede para utilizar a propriedade da soma das raízes e do produto para mostrar o resultado algebricamente. Na apostila não tem a fórmula nesse exercício, nessa parte que pede o exercício, mas tem ela para trás um pouquinho. Eu coloquei aqui, né, lembrando das fórmulas, que a soma ela é igual o negativo do coeficiente b dividido pelo a. E o produto é o coeficiente c dividido pelo coeficiente a. Então, nesse momento agora, eu vou copiar essa expressão aqui que nós vamos fazer a demonstração. Então, eu vou copiar aqui o número 1, normal, igual está lá, vou copiar a mesma expressão. Esse número 1 está dividido pela primeira raiz, né, que é chamada de x1, mais o número 1 dividido pela segunda raiz, chamado de x2. E nessa demonstração, eu tenho que provar que isso daqui, ele é igual o coeficiente b negativo dividido pelo coeficiente c. Então, aqui, agora, nesse momento, eu vou observar aqui que eu tenho um denominador x1 e o denominador x2. Eles são diferentes. E na soma de fração, eu não posso ter denominadores diferentes. Então, como eles são expressos por letras, né, uma das maneiras que eu vou usar aqui é simplesmente a multiplicação. Não tem o que eu fazer muito. Eu vou fazer x1 vezes x2. Então, eu vou colocar a barrinha de fração, uma única barrinha, né? E vou fazer o que eu estou falando aqui, né? Vou colocar o x1, que é a primeira raiz que nós temos no denominador. E esse x1, ele está multiplicando o x2, que é a segunda raiz. Tá? Então, o que acontece aqui nesse momento? Nós vamos aplicar uma regrinha que quando eu tenho essa situação aqui, o mínimo múltiplo comum, né, que é a multiplicação dos dois, eu vou pegar esses dois e dividir por esse denominador que está aqui. Tá? Como eu tenho x1 aqui e x1 aqui, nós já aprendemos que todo número dividido por ele mesmo dá 1. E o 1 é elemento neutro. Uma vez x2, só sobra o x2. Esse x2 que sobrou, eu multiplico com esse 1. E todo número 1 multiplicando outro número, sempre vai dar o outro número, né? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, aqui, neste momento, eu vou ter o x2 aqui. Eu vou ter o x2, que é a segunda raiz. O sinalzinho de mais. A mesma coisa vai acontecer aqui. Esse x1 vezes x2 vai ser dividido pelo x2. Então, esses dois se anulam e sobra apenas o x1. Então, eu vou ter que, uma vez o x1, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, eu vou ter como resposta o próprio x1. Então, aqui na frente, eu vou colocar o x1, né, que é a raiz 1. Isso aqui tem que ser igual
ao coeficiente b negativo dividido pelo coeficiente c. Eu vou continuar a conta, tá? Eu vou passar para cá por causa do espaço, para ficar mais fácil para nós, né? Mas aqui vamos só observar o seguinte. x2 mais x1 é a soma das duas raízes. Então, a soma das duas raízes é dada pela expressão menos b, né, dividido por a. E x1 vezes x2 é o produto das duas raízes. E ele é dado pela expressão coeficiente c dividido por a. Então, eu vou ter aqui, no lugar do x1 mais x2, essa expressão. No lugar do x1 vezes o x2, essa expressão aqui. Então, nesse momento, eu vou colocar essa aqui na parte de cima, que ele está na parte de cima, e essa expressão na parte de baixo. Vamos ver o que eu estou falando. Eu vou colocar a divisão, vou mudar aqui, apagar, acabei esquecendo de trocar a cor, né? Eu vou colocar a cor preta de novo, né? E vou colocar aqui o tracinho da divisão. Lembrando novamente, ó, x2 mais x1 é a soma das raízes. Eu vou usar essa expressão neste momento aqui, ó. Então, agora, nesse momento, eu tenho o coeficiente b negativo dividido pelo coeficiente a. E na parte de baixo do denominador, ó, o x1 vezes o x2 é o produto. Eu vou usar essa expressão aqui, ó, o coeficiente c dividido pelo coeficiente a, que é a parte de baixo. Então, na parte de baixo, eu vou ter o coeficiente c dividido pelo coeficiente a. Lembrando que quando eu terminar a execução desse exercício, eu tenho que chegar no resultado do coeficiente menos b dividido pelo coeficiente c. Agora aqui eu tenho uma outra regrinha. Quando eu tenho fração de fração, ó, fração dividido por fração, eu vou usar a seguinte regra, né? Nesse momento, eu multiplico os meus extremos para ser o meu numerador e multiplico os meus meios para ser o meu denominador, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, menos b vezes a e a vezes c. Como as letras são diferentes, elas permanecem a mesma coisa, igual aconteceu lá na parte do denominador. Eu vou colocar a parte da divisão, né, que é o tracinho da divisão. Quando eu fiz menos b vezes a, eu continuo como menos b vezes a. Não tem o que eu fazer, porque as letras são diferentes, a gente só mantém. E quando eu multipliquei os meios, que é o a vezes c, eu continuo com a vezes o c. Não tem o que fazer. Isso vai ter que ser igual a menos o coeficiente b dividido pelo coeficiente c. Agora aqui eu tenho uma outra regrinha, né? Qual é a outra regrinha? Todo número dividido por ele mesmo é 1. Aqui eu tenho o a dividido pelo a. Isso aqui dá 1. E 1 é o elemento neutro da multiplicação da divisão. Então, eu posso cancelar ele. Quando eu falo eu posso cancelar, eu simplesmente vou chegar aqui e vou eliminar esse a em cima e eliminar esse a embaixo. O que sobrou para mim? Sobrou um negativo b em cima, dividido pelo coeficiente c embaixo. Isso aqui ele é igual a quem? Ah, ele é igual a menos b dividido pelo coeficiente c. Olha só, nós tivemos o mesmo resultado. Então, a demonstração aqui ela está pronta. Eu provei que essa expressão aqui ela chega nesse resultado. É uma das maneiras que eu posso utilizar para fazer quando eu faço uma demonstração que deu certo. Eu desenho um quadradinho e pinto ele. Esse quadradinho que vocês veem pintado nos livros, ele significa como queríamos demonstrar. A nossa demonstração está pronta e o resultado deu aquilo que nós queríamos. Portanto, nesse momento acabamos o exercício. Bom, pessoal, é isso. Fiquem com Deus e um abraço do Prof. Tuber Claudio Ney.